E bora lá para mais um! Uhul! Tá começando, está no ar, mais um episódio do nosso CF Bock Talks. E hoje nós temos aqui a primeira, a mais maravilhosa desse mundo. Olha ela aqui, nível 4. Dois. Miro, põe Ah, palmas Fogos, aí, Miro, Miro, põe fogos, palmas. joga fogos aqui, ó. eu não aparece, não faço aquilo. Frazinha, muito bem-vinda de novo pela terceira vez aqui no nosso podcast. E agora, assim, eu tenho o prazer enorme de trazer você aqui para você contar tudo, porque todo mundo tá querendo saber. E você já respondeu 1 milhão de coisas no seu Instagram, né? E eu acho que esse início vai ser muito isso mesmo, né? Você respondendo várias coisas, mas ninguém mandou. É isso. Esse é o preço também a se pagar, mas é um preço gostoso, tá bom? Bem-vinda aqui com a gente. Bem-vinda, Não, Fran. muito obrigada, meus amigos. Assim, é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu adoro o CF Block Talks. Eu adoro assistir isso. Eu acho que é um canal de muita qualidade e conteúdo aí para os treinadores do Brasil. E mais uma vez, obrigada, porque de verdade, assim, essa última semana tem sido uma loucura com tudo isso. E realmente, eu pensava muito, tá, eu vou fazer a avaliação, eu vou tirar a avaliação, mas não parei para pensar no depois, sabe? Tipo, e Uhum. agora? Até para não colocar uma pressão que não precisava naquele momento. E tem sido muito legal essa repercussão e ver o quanto tantas pessoas se sentiram inspiradas e, meu Deus, eu quero fazer parte disso, como que eu faço isso? E não só para o nível 4, mas até para o nível 1, nível 2, nível 3, para seguir o caminho como treinador. A gente sabe que hoje em dia tem muita gente dando aula sem nenhum tipo de credencial ou qualquer contato com a CrossFit. Então, foi muito legal de ver que as pessoas se sentiram inspiradas para ir atrás de educação com essa minha conquista. Então, eu não poderia estar mais feliz do que, não só para mim, mas também ajudando os outros. É isso aí. Yes. Você ganhou a credencial, mas com certeza é isso que você falou. Você inspira muita gente, né? Então, é E um é passinho para mostrar basicamente que é capaz, todo mundo o pode. CF Walk Talks fala sobre isso, né, Hugo? A gente traz uma galera para realmente contar umas histórias, e dessas histórias elas inspiram muitas pessoas, né? A gente lembra Sim. como é que era o nível 3, né? Nós três aqui, como era o nível 3 há 4, 5 anos atrás, que não tinha pouquíssimas pessoas, e essas pouquíssimas pessoas inspiravam outras. E quando a gente fala sobre nível 3 hoje no Brasil, acho que a gente passou de 80, se não me engano. E Parece que é precisava 79. 79, ó. Quase. Então a gente está próximo aí dos 80 treinadores de nível 3 do Brasil. E a gente precisava da primeira pessoa a se consagrar aí uma treinadora de nível 4, porque isso com certeza, né, dá um foguinho pra gente aí para conseguir esse próximo passo, né? A CrossFit nos dá esse plano de carreira aí, né? Justamente para a gente conquistar, né? E a gente entende que tudo isso é um processo. Então, mais uma vez, Fran, parabéns aí pela sua conquista e que alegria ter você aqui contando essa história junto com a gente, hein? Yes. Não, muito Fran, obrigada, gente. deixa eu só te falar uma coisinha. Você já veio aqui, você sabe como que funciona. Nós temos sempre aquelas perguntinhas aleatórias. Só que hoje eu vou fazer uma brincadeira diferente com você. Você Tudo sempre bem. pega as brincadeiras diferentes, né? Ó, hoje é bem rápido. Você tem que ser ligeira nas suas respostas, que Putz, você vai ter exatos 10 segundos cronometrados, ok? ok. Então, é assim, a brincadeira das três coisas. Eu vou te fazer uma pergunta e você tem que me falar, baseada nessa pergunta, é as três coisas. Certo? Tá, Tá bom, então. Preparada? nasci pronta. É isso, garota. Vamos lá, então, hein? Vou fazer a pergunta e vou soltar o relógio. Três Tá, coisas que você faz ao acordar. Foi. tá. Escovar o dente, comer e ficar sentada perto da luz do sol.
Yes, ó, 6 segundos. Não dá pra ver E aqui, ela mas não 6 falou, abriu o segundos. olho aí. Não falou. Geralmente o óbvio precisa ser dito, mas eu não. Eu vi as primeiras coisas que veio na minha cabeça. Podia ser Mas é skincare isso. também. É isso. Ó, você fez certo. A próxima, já tá ligada. Tá, 3 coisas que não podem faltar no seu dia. Foi. tá. Leitura, treino e. Ah, meu Deus, tomar água. Boa. Bebam água, sejam hidratadas. Não seja um cacto. Não seja um cacto. É isso aí, ó. 7 segundos. Por enquanto, estamos dentro dos Aham. tempos, hein? A última, preparada? Pronta, pronta. É muito rápido, hein? 3 coisas que tem na sua mochila de CrossFit. Foi. Corda, grip e joelheira. Boa, garota. 4 segundos, Caraca! ó. Destruidora Gabaritei, mesmo. gabaritei. Ah, não, foi tranquilo, foi tranquilo. É só de é ser bem realmente quais são os seus hábitos. Mas aqui é engraçado, né? Às vezes você pergunta para as pessoas ficam tipo, ai meu Deus, ficam, né? Nessa pressão de que tem que responder em 10 segundos. Mas você é uma garota que tá acostumada com a pressão, Não, eu né? até li um livro de como se comportar sob pressão, é How to Behave Under Pressure. Super Aham. aconselho, tem um livro ali, depois mostro pra vocês, mas isso é uma história para depois, mas depois que eu reprovei pela primeira vez no nível 4, eu senti que uma das coisas foi essa pressão, tá? Num cenário de Uhum. pressão, sabe? E claro que toda pressão ela é muito mais sobre como você visualiza o ambiente do que de fato, tipo, por que que você considera aquela situação uma pressão, não que a situação ela seja, do quanto aquilo é importante para você. E eu senti que eu perdi muito para mim mesma na minha primeira tentativa, assim, por inteligência emocional, por colocar uma pressão em mim dentro daquele título que na época para mim era um título Uhum. e tudo isso. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da avaliação foi tipo como que eu vou lidar com essa pressão e desenvolver essa inteligência emocional para não acontecer no futuro. Então esse é um livro muito bom, adorei. Ai, adorei, Aos. adorei. Viu só? E já está Franzinha, na minha lista da Amazon, hein, Fran? Que eu Aham, lembro não, que a esse gente livro é conversou muito sobre bom. ele, lembra? E foi de outro É. seminário staff que eu peguei a referência e eu tô passando adiante porque é bem bom, assim. é isso. Ó, essa história aí vai vir, vai chegar, você vai se aprofundar um pouquinho mais nela, a gente vai perguntar sobre isso. Mas eu gostaria de perguntar a primeira coisa de tudo. Como e quando começou essa sua jornada para se tornar a treinadora de nível 4? Hum, ó, eu acho que lá no início, quando eu decidi ser treinadora de CrossFit, para mim era muito claro, isso sempre foi muito claro. Eu quero trabalhar com CrossFit. Onde eu vou estudar? Vou estudar CrossFit. Com quem? Com a CrossFit. O que que eu preciso fazer? Nível 1 é o curso. Ah, tá. Depois, nível 2. Então, não que eu não tenha feito outros cursos fora, mas eu sempre dei preferência para tudo que era envolvido com a CrossFit, desde cursos online, e só porque eu pensava, eu quero ser treinadora de CrossFit, eu vou estudar CrossFit. Então, essa era a minha principal prioridade. Quando eu fiz o nível 1, eu me apaixonei muito, não só pelo método, porque foi o primeiro contato de fato que eu tive com a metodologia, porque o resto, quando você está lendo, é uma coisa, quando você tem uma pessoa apresentando, que nem os Camisa Vermelha fazem de forma completamente apaixonada, e não puxando pro meu lado, mas porque é verdade, e então eu fiquei assim, velho, isso aqui é surreal. Tipo assim, esses caras são um exemplo de profissionalismo pra mim. Eles são o quê? Eles são nível 3. Nossa, eu quero ter um dia o domínio da metodologia como esses caras têm. Então, trabalhar para CrossFit. Quem nunca saiu no nível 1 pensando como que eu faço para trabalhar para CrossFit? Eu saí do meu exatamente com esse desejo, com essa ambição. E aí deu um pouquinho de tempo, fiz o nível 2, fiz o nível 3, aí eu apliquei para CrossFit. Tudo porque eu pensava, eu quero caminhar com a CrossFit e ser a melhor treinadora que eu posso ser. E aí, até então, o nível 4 a gente sabe que até uns 2 anos ele não era disponível, não tinha prova para Sim. você fazer o nível 4. Tinha muitos boatos que ele estava sendo desenvolvido, que isso e aquilo, mas não tinha nada de nada, assim, nenhuma informação para quem que vai ser o primeiro nível 4 ou quem vai fazer a prova, porque isso tão pouco importava porque não tinha avaliação. E quando a avaliação surgiu, para mim foi um caminho natural, não foi uma coisa assim, será que eu, tipo assim, eu vou tentar? Para mim foi Uhum. muito, já tô aqui, eu trabalho para CrossFit, eu tenho nível 3, qual que é o próximo passo? Fazer o nível 4, eles desenvolveram a prova? Então eu vou tentar.
E isso foi, tipo, em novembro de um ano, e daí a minha primeira tentativa foi em maio do próximo ano, que foi quando eu consegui me organizar. Então, basicamente, o caminho começou lá atrás, pensando assim, eu quero ser um treinador de CrossFit excelente. Então, o que que eu Uhum. faço? Então, não foi muito pensado, sabe? Aham. Sim, é meio que a regra do jogo, né? Tipo, Aham. conquistei isso, tá. E agora? O que que eu vou fazer? Ah, tem aquilo. E assim vai, né? Eu acho que é meio que um processo natural que nós temos a querer crescer e se desenvolver. Então, inevitavelmente, se você tem isso dentro de você, o próximo passo é sempre o seguinte. Então, se ele está disponível, por que não? Não é mesmo? É, e tipo, tem um detalhe nisso, Luiz, que não é nem a pressa. Tipo, Uhum, antes eu considero que era um pouco de pressa no meu caso, porque eu queria provar que eu era capacitada. sim. Não só para mim mesma, mas também para as pessoas. Eu comecei a dar aula muito nova, super menininha. Eu senti que eu tinha esse preconceito comigo. Então, como é que você mostra para as pessoas que você está apta para dar aula? Que você tem muito conhecimento, que você está ali envolvido com a metodologia. Então, todos os cursos da CrossFit, você faz o nível 1, ele te apresenta a metodologia. No nível 2, você precisa da metodologia, mas ele é mais prático. Então, não é Aham. como se você precisasse esperar os 5 anos da validade para fazer um curso. Então, eu tinha como investir, porque isso é uma variável bem importante. Então, eu tinha como investir, era uma prioridade para mim. Eu, tá, Uhum, vou fazer o nível 2. Ele é o prático do nível 1. Vou lá. O nível 3 é o máximo de conhecimento que você possa ter da metodologia. Você está mostrando que você é um expert em CrossFit. Top. Mas o nível 4 é quando você mostra que você consegue fazer tudo isso na vida real. Porque uhum, uma coisa é você ter muito conhecimento. A gente sabe que tem muitos treinadores que eles são assim, ó, inteligente pacas. Mas na hora de aplicar, é realmente um desafio. E não é nem porque você não sabe como aplicar, mas porque tem muitas variáveis que fogem do seu controle. Então, eu não digo nem que é pressa ou qualquer coisa assim, mas que um ele é uma consequência do outro. Então, eu uhum. estou buscando o próximo passo, sim, mas cada um ele está te complementando para ser um profissional melhor. Então, Sim. independente do que você queira, para mim é o que faz sentido, sabe? Uhum, sim. E aquilo, né? Você tem que ter o tempo para amadurecer dentro de cada um desses, né? Porque às vezes a gente não tá pronto para avançar e tá tudo bem, mas a gente só consegue perceber isso, né? Às vezes quando acontece alguma falha, ou também quando a gente chega na frente e vê que, meu, eu realmente preciso, de mais tempo para conseguir dar o próximo passo. E isso é super natural. Exatamente isso. Eu concordo em gênero, número e grau. É E isso aí. assim, né, eu vejo que vocês falaram sobre a pressa, né? Eu vejo que o mais legal disso, né, é o processo que você tem até chegar onde você está, né? Porque assim, Fran, você já chegou, mas uma coisa, assim, você não vai esquecer do jeito que você se sentiu em todo esse processo, toda essa sua preparação. Então, acho que o que transforma um treinador de nível 3 e um treinador de nível 4 é o processo que fez dele chegar de um ponto até outro. Que nesse processo, meu, deve ter rolado muita coisa, né? É, rola muita coisa, então te faz crescer, te faz sair da zona de conforto, te faz ter um insight assim de você buscar um livro para aprender a lidar melhor sob pressão, que está fora do CrossFit, né? Mas é o cenário que te entrega ali. Então, o que eu quero saber agora um pouquinho mais, Fran, é realmente quais foram os seus desafios para você chegar na sua primeira avaliação. Quais foram os desafios para você chegar na sua segunda? Que teve um gap aí. Que esse é o gap, é a melhora, né? É o seu processo. Bom, vamos dizer assim, ó. Eu adorei essa pergunta. Mas, para minha primeira tentativa, vamos dizer que eu estava no automático, sabe? Tipo, qual que é o próximo passo? Tá, eu vou fazer isso, eu vou continuar me desenvolvendo. Eu sempre tive essa mentalidade de crescimento. Mas até então, a minha maior referência era tudo que a gente faz aqui no Brasil, tudo que eu estou acostumada a ver os outros profissionais que eu admiro aqui no Brasil fazendo, as aulas que a gente faz aqui na nossa cultura, enfim, tudo que eu achava na minha cabeça que era o supra-sumo do melhor tipo de aula. E baseado nisso, na minha cabeça, eu dava uma aula decente, não vou dizer assim uma aula muito boa, mas eu dava uma aula decente para uma avaliação que
iria julgar um treinador excelente, um treinador de nível 4. Depois que eu reprovei, e quando você reprova, no primeiro momento, você não recebe quais são as coisas que você precisaria melhorar. Você só recebe, tipo, fail no e-mail e quais são os domínios que você precisaria melhorar. Que nem se você reprova no nível 3, você recebe uma folha, Aham, ou sim. coisas assim. Então, é a mesma coisa no nível 4. Só que um mês depois, eles te mandam um report bem completo, com todos os pontos, bem os critérios que tá lá no handbook, que você precisa atender, quais que você faltou, quais são as coisas que você precisa melhorar. Então, e para vocês assim terem uma ideia, quando eu recebi esse meu report, eu olhei, meu Deus, eu preciso melhorar muita coisa. Como assim? Então, e claro que num primeiro momento ninguém gosta de falhar e é difícil você assumir que tipo foi totalmente por sua falta de capacidade. E eu falo isso muito orgulhosa porque eu não estava pronta na época. Eu não, então eu estava acostumada sempre a fazer de um jeito, dar aula de um jeito, e eu achava que aquele era o melhor jeito porque era o único jeito que eu conhecia. E quando eu reprovei, e eu olhei, meu Deus, eu preciso melhorar tanto, mas eu achava que eu era boa. O que tá acontecendo? Aí eu botei a minha sandalinha de humildade e pensei assim, e se tudo que eu tô acostumada a fazer talvez não seja tão bom assim? Se tudo que eu tô acostumada a estudar ou as coisas que eu tô vendo não sejam tão, sei lá, de acordo com a CrossFit, com o que a CrossFit acredita que seja excelente. E para mim, a CrossFit é a melhor escola de treinadores. Eu quero ser excelente aos olhos da CrossFit. Se para avaliação do nível 4 isso é ser um bom treinador, deixa eu entender o que eu preciso ser para. Que tipo de aula eu preciso dar para ser uma treinadora de nível 4. E aí foi quando eu comecei a me questionar muita coisa. E eu falei isso não sei com quem essa semana, acho que foi com o Pedro Pereira, que eu literalmente peguei tudo que eu era, assim, ó, eu vim Wrecking Ball, que nem Miley Cyrus, eu destruí, eu, tipo, eu deixei só a fundação ali, a minha essência, os meus valores, e eu fui construindo tudo de novo. Tudo de novo. E foi um processo assim. Eu nunca cresci tanto nesse último ano. E pessoas que falaram comigo, sei lá, 1 ano, 2 anos, que conversam comigo agora, eu tenho certeza que elas notam isso. Porque não foi só a Fran treinadora, uma mudança pessoal, ela foi inevitável, mas eu diria assim, de um crescimento exponencial, assim, absurdo, absurdo. E como todo crescimento, um desconforto bem proporcional. Mas basicamente foi essas duas coisas que eu senti da primeira para a segunda. E se tudo que eu faço pode ser melhor? Vamos tentar. Boa. E Fran, você falou ali e eu dei uma pensada assim, né? Tipo, você se preparou, você viu que a sua aula, no caso, não a sua aula, a aula que a Fran dá, né? Porque os alunos vão escutar isso e vão falar assim, nossa, a Fran dava uma aula ruim pra mim esse tempo todo. Não, mas assim, eu digo, a aula referente à prova, porque querendo ou não, o nível 4 ele é uma prova, e ele tá ali para te avaliar. E quando a gente está dando uma aula no box, eu acho que é um ambiente completamente diferente e é uma situação completamente diferente, né? Uhum, Então, o que eu sinto quando você fala sobre tudo isso que aconteceu, que você teve que se reconstruir e tudo mais, eu acredito que você fez tudo isso, lógico que a sua aula melhorou por conta disso, mas você fez tudo isso pensando na aplicabilidade, porque, querendo ou não, é uma prova e você precisa preencher os pontos daquela prova, certo? uhum. E aí, como que você fez? Porque você mesmo falou, eu vi as aulas dos melhores do Brasil, achei que era suprassumo. Como que você fez para entender ou ver uma aula que te possibilitasse entregar o que você entregou no nível 4? Bom, eu adorei essa pergunta. E vamos lá. Sobre isso. Como que eu comecei a estudar para, por exemplo, ser a primeira nível 4 do Brasil? Porque a gente sabe que o fato de eu ser a primeira é só por causa que realmente ainda é muito difícil
conseguir conquistar uma avaliação dessa magnitude. Uma, porque a gente não tem material disponível. Uhum. É uma avaliação, por enquanto, que ela acontece só nos Estados Unidos. Então, onde é o primeiro passo? Quando eu reprovei, eu tive acesso a um mentor designado pela CrossFit, e para mim foi a Denise Thomas. E ela me ajudou muito a perceber as coisas que eu poderia melhorar como treinadora. E eu concordo contigo que isso é uma avaliação. E você tem, como toda avaliação, você precisa entender quais são os critérios, o que é uma aula boa para avaliação. Eu Uhum. diria que a aula que eu dei no nível 4 foi, tipo assim, as melhores aulas da minha vida. E não porque elas foram só muito técnicas, mas elas Uhum. também foram divertidas. E, pelo menos ao meu ver. Porque eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente tem só uma coisa de... A gente é muito mais divertido, muito mais a nossa Sim. cultura. E divertido porque isso para nós é divertido, entendeu? Não é que para eles ser talvez mais sério, o americano é assim, é tão divertido quanto. Só que a gente tem essa coisa mais informal. E quando eu comecei a parar para pensar, tipo, e será que eu penso que a melhor aula no Brasil é assim, só porque eu nunca vi uma aula boa ser diferente assim, de tipo, não digo que só técnica, mas tipo, a galera sendo super. Sei lá, não tem uma expressão, vocês conseguem pensar assim, brasileiro, só consigo pensar assim, Aham. brasileira, né? Sim, Pensar. eu acredito que, tipo assim, É uma nós temos energia essa diferente, né? capacidade de ter É, uma energia boa, uma aula mais solta, né? Então, exatamente. Mais é isso. calorosa, né? Mais calorosa, exatamente. E se talvez a gente só não viu treinadores excelentes fazendo uma aula tão boa quanto e não sendo tão caloroso? Então eu comecei a procurar isso em pessoas que eu não tinha visto, em treinadores lá de fora que já tinham a certificação, que eu não tinha visto dar aula, em vídeos, em mentorias. Eu procurei tudo isso, sabe? Em reuniões com os meus mentores. E tudo isso eles foram me direcionando, tipo, você tem como fazer uma aula muito boa, muito técnica e ela ao mesmo tempo ser divertida. Mas o contrário não se aplica. Você tem como fazer uma aula muito divertida e não ser nada técnico. E Uhum. aí, tudo bem ter uma aula ser divertida, mas a gente não pode esquecer que o nosso principal compromisso é com a saúde das pessoas. E todos os resultados do CrossFit, ele vem da aplicação correta da metodologia. E isso só vem através de conhecimento, sabe? Então, e aí eu comecei a pensar nisso. De será que às vezes eu estou muito preocupada em deixar a aula divertida, calorosa, e será que eu estou esquecendo de um ponto que é tão importante quanto? Ou, sei lá, eu até respondi isso em umas perguntas essa semana, da galera perguntando, tipo, como fala fazer em progressões e tudo mais. Será que às vezes eu tava tão preocupada em fazer uma progressão fancy, super diferente, pra galera ter um. Uhum. E não o arroz e feijão bem feito, Sim. assim, ó. Eu vou Uhum. dizer pra vocês, não tem segredo nenhum pra passar no nível 4. Não tem. É você fazer um arroz e feijão muito, muito bem feito, temperadinho, o que a CrossFit sempre falou pra gente fazer. É fácil? Não é, mas é Uhum. simples. Então, bem aquela frase, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Eu sinto Sofisticação. que é exatamente isso para mim, sabe? E a gente, ó, viu? Eu tô vendo os teus vídeos de filosofia, Rafael. Leonardo da Mas, Vinci. Um cara que era um mas level 4 na sua época. exatamente, exatamente. Então, eu acho que, tipo assim, de jeito nenhum eu tô falando que a gringa tem material melhor do que nós, ou treinadores melhores do que nós aqui no Brasil, porque eu acho que realmente precisa dessa tradução para nossa cultura. Mas eu também não Uhum. acho que é porque nós somos brasileiros ou de outra língua que você não pode atingir uma credencial desse nível, porque a maioria dos treinadores são americanos ou são estrangeiros, porque eu sou a prova viva disso. E, tipo, eu me coloco, eu não sou melhor do que ninguém porque eu tenho essa credencial, porque eu consegui essa credencial. Então, tipo, eu sou literalmente, se eu conseguir, você também consegue. Eu sou muito incentivadora de. É só você ir atrás pensando assim: onde eu vou estudar? CrossFit. Você vai estudar CrossFit, quem são as referências em treinamento CrossFit? Você vai atrás dessas pessoas. E aí você vai fazer o básico. É isso. Ô, Fran, eu vejo que as pessoas que tiveram sucesso aí nas avaliações de nível 4, né? Todas já que fizeram podcast, deram entrevistas, todas comentam um assunto bem específico, né? Sobre a avaliação e sobre a sua preparação, que é você sair da bolha, né?
é você sair da bolha das suas aulas. Então, a gente não tentou o nível 4 por aqui, mas você que se preparou no seu box, Morro das Pedras, mas também teve um tempinho para se preparar lá fora. Eu vejo que esse acesso, né, e você ser resiliente, você ser malaco ali, em saber lidar com mais tipos de pessoas, né? Pessoas que estão fora da sua cultura. Porque aqui a gente está acostumado com o brasileiro e está acostumado com a galera do nosso box. Se eu falar um A para um aluno, é A e beleza, é A. Mas você encarar isso em outro local, outra cultura, é muito diferente, né? Então eu vejo que você, antes da sua avaliação de sucesso, aí você também rompeu essa bolha. Você teve um tempinho aí nos Estados Unidos para conduzir algumas aulas. Como foi esse tempinho para você? Não só nos Estados Unidos, Rafa, aqui eu também fiz isso. Eu fiz aqui, eu tô em Floripa, eu tô no sul da ilha, e eu dei umas aulas na CrossFit Canasvieiras, no norte da ilha, lá do Rodrigo. Então eu mandava mensagem para ele, tipo assim, eu posso dar uma aula aí, workout X. Ele, sim, me manda qual workout você quer fazer. Aí eu sempre praticava workouts clássicos, heavy days, coisas assim, Uhum. pra... Não sabia o que ia cair na minha avaliação, mas eu queria ter preparada com pessoas que eu não conheço. Então eu já me coloquei nessa situação aqui no Brasil. E fora que uma das coisas que eu senti que eu fiz na minha preparação que me ajudou muito é que, de novo, na minha primeira avaliação eu perdi muito para minha cabeça. Então, tudo eu sabia que estava dentro de mim, era só eu conversar com a minha cabeça da forma certa. Então, quando eu estava dando aula, aulas em avaliações aqui no Brasil também, eu colocava, tipo, como se eu não conhecesse meus alunos. Então, eles sabiam, tipo assim, às vezes eu falava, galera, hoje é aula de avaliação. Eles sabiam disso. Então, até o jeito que eu dava instrução era como se eu não conhecesse eles. Então, tipo, pode ser estranho para a aula do dia, mas foram coisas que no Brasil foram me ajudando. Porque a gente sabe também que, sei lá, outro treinador queira tentar o nível 4 e ele não tenha a mesma condição que eu tenha para ir uma semana antes, que foi o que eu fiz para os Estados Unidos, não é impossível fazer isso, tipo, se você se preparar Sim. aqui no Brasil. Isso foi uma das coisas que eu tentei. Mas, porém, contudo, todavia, quando eu cheguei nos Estados Unidos, é uma cultura diferente. A galera, ela não é tão aberta, assim, eu ia abraçar as pessoas, meu Deus do céu, tipo, não abraça ou a mão assim, um abraço diferente, ou uma coisa... Porque, realmente, não que eles não sejam gentis ou qualquer coisa, só que eles não estão acostumados a, tipo, oi, tudo bem, beijinho na bochecha e todas essas coisas. Então, já aí, tipo, um controle um pouquinho da minha presença e atitude, que o que funciona muito bem no Brasil pode não funcionar lá. E duas coisas, tá? Uma coisa muito boa, uma coisa ruim. Primeiro, foi que eu percebi que, velho, o que eu tô fazendo no Brasil é exatamente o que eu tenho que fazer aqui, é exatamente o que eu tô me preparando aqui, porque no Brasil eu dei aula em inglês, eu reuni uma galera do meu box que falava inglês, e dei aula em inglês 2 vezes por semana. Então eu cheguei assim, exatamente o que eu tava fazendo nas minhas aulas de inglês, não mudou nada, é isso aí. Então isso eu diria que foi bom e positivo. Ah, o, o negativo, eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa. E, de novo, é como eu conversava comigo mesma. Porque você. Eu vou falar, nem não vou falar de terceira pessoa, assim, eu vou falar em mim mesma. Eu sentia que, nossa, eu tô em outro país. Essa aqui é a minha segunda língua, é a primeira língua dos caras. Tipo, que eles estão pensando? O que essa estrangeira tá fazendo aqui, me dizendo o que fazer? Ela nem me conhece. Então, tipo, eu fui me colocando esses pensamentos na minha cabeça, porque eu dei bastante aulas lá antes de eu fazer a minha avaliação. Assim, eu dava umas 2 aulas por dia, uma semana antes. Então, tem umas 10, 11 aulas aí. E cada aula era com pessoas diferentes que eu nunca ia ver na vida, então, em um idioma diferente, um ambiente diferente. E aí eu botava assim, tipo, eu mesma colocando esse pensamento sabotador na minha cabeça. E com o passar das aulas, eu só pensava, tipo assim, you are doing great. Você tá sendo ótima, você tá usando do seu. Tipo, ninguém é como você que tá falando inglês e fala português, e você que tá se esforçando, e eles estão vendo isso porque você tá sendo gentil. Então, tipo, em nenhum momento, porque qualquer pessoa que me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que impõe as coisas, ou você tem que fazer isso, e muito menos com os meus alunos. Então, tipo, você vai usar essa carga, ou você vai fazer assim. Então, até na minha aula eu falo assim, sempre uma negociação. Se você me mostra isso, a gente vai assim. Vamos negociar, nem pro teu lado, mas nem pro meu lado, mas a gente tem que se movimentar bem. Então, eu via que quanto mais eu era realmente quem eu sou aqui no Brasil e em outra língua,
eu ficava mais confortável. Então, no início, era muito mais da minha cabeça achar que eu não era capaz, que eu era uma estrangeira, uma intrusa, lá, que a cultura era diferente, coisas que a gente vai colocando na nossa cabeça para se sabotar. E depois que você vence esses preconceitos, tipo, você vê, nossa, eu tô em casa. Tanto que quando chegou na minha avaliação, para mim, assim, ó, eu tava, é mais um dia dando aula aqui. Eu tava totalmente em paz. Não tava assim, eu não tava nem nervosa. Eu não senti nada de pressão, eu não tava, assim, ó, nada de nada. Para mim era como se os avaliadores nem estivessem ali. Então, eu fiquei muito, muito feliz com isso, porque eu vi que eu pude ser eu mesma. Eu até comprei uma pulseirinha depois que saí da minha avaliação, dessas assim de miçanga, tá Aham. escrito Be You. E antes de eu entrar na minha avaliação, eu só escrevi no meu caderno, seja você, exatamente assim, Be You, e que eu escrevi em inglês ainda. E aí eu saí e vi essa pulseirinha, eu falei, é um sinal do destino. Então, eu acho que isso foi a principal coisa, sabe? Dar aula foi uma coisa que virou uma chavinha na minha cabeça de tipo assim, velho, isso aqui é exatamente o que eu tô fazendo. Não muda nada. Tira esses pensamentos. Legal. Ô, Fran, e sabe que mais louco? Olha isso. Vê se você consegue pensar nessa linha de raciocínio. Você faz parte do seminar staff. Você faz isso direto de encontrar pessoas que você nunca viu na vida e ensinar essas pessoas. E assim, muitas vezes essas pessoas já têm uma bagagem, talvez não de CrossFit, mas elas já têm uma bagagem por ser educadores físicos. Então, a gente nunca para pensar nessa situação, mas é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que até um pouco mais do que fazer uma prova, você fazer uma pessoa se encantar pelo CrossFit, né? Então, olha isso que bizarro. E aí a gente começa a ter esses pensamentos sabotadores, onde, ai, será que eu consigo? Ou, meu, essa pessoa nem me conhece. Tipo, meu, você fazia isso tantas vezes, já fez isso tantas vezes, por inúmeras pessoas, e sempre deu certo, né? Então, isso é muito legal. É Muito que eu legal. acho também que isso é muito de tipo assim, ó. Eu não sou uma pessoa que eu me coloco num pedestal como referência. Tipo assim, eu trabalho para CrossFit, eu sou camisa vermelha, nível 3, nível 4, eu sou tipo referência. Não, porque para mim não é assim. Para mim, uma pessoa ela só se torna referência se ela é um excelente ser humano e um profissional maravilhoso, ou pelo menos um ser humano excelente. Uhum, Então, isso me inspira, isso me faz ir cada vez mais atrás. Isso que me inspirou no nível não foi só o conhecimento deles, mas o jeito que eles assim trataram as pessoas, falavam os nomes e todas assim todo uhum, o carinho. Para mim isso é uma coisa sensacional. Então, para mim é sempre tipo assim, eu tô chegando aqui, eu só falo, eu sou a Fran. Em qualquer lugar, eu nunca falo, eu sou a Fran que trabalho para CrossFit, que sou isso, que sou. Nossa, porque para mim, as pessoas não se importam com isso. Elas não ligam. O máximo, às vezes, que eu pergunto é o signo, que quando você sabe o signo da pessoa, você provavelmente sabe muito sobre ela. Mas, mas, tipo assim, os seus alunos, eles não se importam em que nível você tá. Se eu chego num box americano ou brasileiro aqui, gente, eu sou nível 3, tipo assim, os alunos vão me olhar, eles nem sabem o que que é isso, então para eles tão pouco importa, porque, e para mim era isso. Então, óbvio aham, que eu sinto essa coisa, mas num cenário de treinadores, porque aqui no Brasil a maioria das pessoas que fazem o nível 1 são treinadores, lá fora nem é tanto assim. Eles uhum, sabem que uma pessoa que está ali dando curso, realmente ela tem muita instrução, muito conhecimento, mas num cenário com pessoas normais, eles não se importam com isso. Eles querem ser bem tratados, eles querem uma pessoa que seja humilde, que tenha conhecimento e que ajude eles a evoluir. Então, se colocando nesse cenário de igual para igual, e meu Deus do céu, a gente sempre fica pensando, será que eu vou realmente ajudar? Será que eu vou conseguir? Então, é meio que confiar em tudo que você pode fazer e toda a bagagem que você trouxe. uhum, E só acrescentando, é meio que isso com, assim, de coração e cabeça limpa, sem pensar, o que que vai acontecer se eu tirar a avaliação? Eu tenho que passar nisso, eu fui literalmente, se eu passar, tá tudo bem, vai ser maravilhoso, mas se eu não passar, eu sei que eu fiz exatamente o máximo que eu podia. Então, independente do resultado ali, eu estava muito em paz com o trabalho que eu tinha feito e a treinadora que eu tinha me tornado para chegar naquelas duas avaliações ali. Então, eu acho que isso foi bem legal, assim, a minha vitória. sim. E entender que cada etapa dessa te ensinou algo, né?
a primeira reprova te ensinou algo. Com o sucesso te ensina algo também, né? Porque o que a galera Uhum. tem que entender aí, a galera que não leu, assim, o handbook do nível 4 são 2 aulas que você tem que conduzir, você tem que assinalar os pontos que você corrigiu em tempo hábil, fez uma boa aplicação, scalings corretos, individuais, apresentou tudo. Então é entender que o cenário de aula do nível 4, né, Fran? É basicamente você tem 6 coisas para fazer lá e você vai assinalando, né? E fazer isso num tempo certo. Fala pra gente como é que foi, assim, em relação ao seu plano de aula, né? Como é que você, pra galera que tá escutando aí, a Fran não pode falar os workouts, tá? Ela não pode falar os workouts, não perguntem para ela. Mas, assim, em relação a uma preparação, né? Porque quem escuta deve ficar curioso, né? Como é que você se prepara, realiza um plano de aula sabendo uma turma que você nem conhece, né? Então, e eu vejo que isso também é um grande passo para o sucesso da sua prova. Como é que foi esse processo aí? Bom, exatamente como eu disse, como eu tinha dado várias aulas aqui no Brasil também, em blocos diferentes, lá eu já tinha dado muitas aulas também. Eu diria que é como qualquer treinador que faria um plano de aula para num box que você não conhece as pessoas. Eu acho que começa por aí, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças. Não é porque é a sua aula da avaliação, mas é porque, claro, você vai ter uma atenção redobrada, porque você não pode fingir que você não está passando por uma avaliação, porque é uma aula que, com certeza, tudo que você faria bem, você tem que pensar que você vai maximizar isso. E o meu plano de aula, ele foi exatamente, eu diria que eu fiz tantos planos de aula para minha preparação, que quando eu recebi os meus workouts, eu falei, ei, tá bem, casa. Porque eu já tinha um plano de aula para tudo que eu tinha, não no mesmo, assim, nas mesmas combinações, mas eu já tinha feito. E uma das coisas, assim, que eu sempre penso na hora que eu vou montar um plano de aula é para quantas pessoas que eu vou dar aula. O, o manual, ele mudou, porque ano passado o número de candidatos máximo era entre 7 e 15 pessoas. E nesse ano, o número é entre 7 e 12 pessoas. Eu não sei se vão mudar ano que vem ou alguma coisa assim, mas isso é uma coisa Legal. que muda bastante o número de pessoas que você vai ter na aula. Uhum. Então, isso é uma dica que eu roubei do Pedro Pereira, que ele falou que ele fez um plano de aula para cada número de pessoas que ele teria num cenário de avaliação. Ele falou isso, acho que foi até numa entrevista aqui com vocês ou em algum lugar. E aí eu fiz a mesma coisa. Tipo, desde logística, como que eles estariam em fila se eu tivesse 7, 8, 9, 10. Então eu tinha vários planos para uma mesma aula. Quantos grupos que eu ia separar, se tivesse isso ou isso e aquilo. Tipo, eu tinha exatamente os meus nomes imaginários para os meus alunos, como que eu ia falar com eles. E tudo isso estava no meu plano. Porque, assim, sempre vão acontecer coisas que vão fugir, assim, do seu controle. Só que quanto mais planejado você tá para o sucesso, menos essas coisas vão te incomodar ou te atrapalhar. Então, tudo no meu plano que eu pudesse colocar, desde scalings, qualquer scaling, eu pensava em tudo, tudo. Grávida, perneta, sem um braço, não, lesionado, cadeirante, qualquer coisa. Tudo que a CrossFit nos instrui, eu pensava e eu tinha um plano para essa pessoa. Ninguém ia me pegar assim, despercebido, despreparada. Eu estaria pronta para qualquer cenário. Então, isso em questões de lesões e tudo isso. Questões de logística, que eu acho muito importante para o seu andamento da aula, quantos grupos, quanto isso, quanto aquilo, como que você vai fazer um build-up. Então, tudo que a gente pensa em fazer um plano de aula muito excelente, eu pensei ainda mais para os meus da avaliação. E não só para das avaliação, mas em toda a aula que eu dava fora do box que eu estava acostumada. Eu pensava nisso no meu box, obviamente, mas eu estou muito acostumada aqui no Morro das Pedras com a logística, com os materiais, em como os alunos estão em fila. Então, isso até são coisas que você tem que pensar, eu quero em fila, eu quero em colunas. E para a galera que vai tentar, isso tão pouco importa. Porque, tipo assim, sei lá, eu vou no box e eles estão acostumados a fazer fila de frente para o sol. Se você é o treinador que vai lá e você quer que eles façam filas de 2 pessoas de frente para a parede, você tem que fazer o que você acredita. Porque o que você acha que vai te deixar mais eficiente para corrigir, para ver tudo que você precisa ver. Mas os alunos estão acostumados assim. Foda-se.
Não, agora é uma avaliação que é para você ajudar eles. Como é que se os alunos estão acostumados a ficar para o sol e se você não, tipo assim, naquela posição você não consegue ensinar, observar, corrigir, que são critérios extremamente importantes para sua aula, você já se colocou no fogo. Então, e de novo, os alunos eles vão ter resultados se você for muito eficiente. Então, é uma via assim que tudo eu estava considerando no meu plano de aula. Então, basicamente, falei bastante coisa, mas estava dentro do meu plano. Não, mas É, e é legal a galera entender, né, a importância disso que você falou, né, do gerenciamento de grupo, da logística. A logística de uma sala, galera, não é só para deixar ela mais bonitinha, ou é para te economizar tempos de ensino, é para facilitar o seu trabalho ali. E imagina dentro de uma avaliação que todo segundo importa, que todo segundo você está sendo avaliado. Então, o que você puder fazer para exercer melhor, né? Maximizar o seu coach, né? Como disse Pedro Pereira no episódio anterior aí que a gente gravou, você tem que fazer, né? Exatamente, exatamente. ô, Fran, vamos voltar agora um pouquinho sobre a sua primeira reprova. E aí você comentou do livro, né? Então, assim, você foi reprovada, beleza. Qual foi o seu mindset a partir daí? Qual foi o seu primeiro passo depois de pôr as sandalinhas da umidade que você falou? É bom, se vocês acompanham aí o cenário internacional, nacional, quando eu reprovei, ainda estava nos primeiros 6 meses da prova e tinha muita conversa porque muita gente tinha reprovado também. Então, muita gente estava questionando do quanto a prova era fiel ao que é um bom treinador ou não, se a prova era subjetiva, a opinião dos avaliadores, que a CrossFit era isso, que era muito impossível, que... E por um primeiro momento eu fiquei pensando, tipo assim, será que é isso? Será que, tipo, velho, a prova não tá pronta, que tipo, eu tive esses pensamentos de me questionando, sabe quando você vai indo com a boiada? E aí eu pensei, aí tipo assim, foi meio que tudo eu paro muito para refletir assim. E aí eu peguei, tá. E se todo mundo só tá tentando achar uma desculpa externa para culpar o próprio fracasso? E se eu só assumir que eu fracassei, tá tudo certo. Então, tipo assim, eu aprendo muito mais falhando do que acertando, e principalmente naquele caso. Então, a minha primeira mudança foi de mindset, foi de totalmente cabeça. Tipo assim, eu não vou culpar nenhuma pessoa ou nenhum fator externo pela minha reprovação ou por tudo que vai vir de agora em diante. É tudo para mim. Fazer uma prova nessa magnitude, de excelência, de coaching, em outra língua, em outro país, é foda pra caramba. Mas iris what it is. Eu posso reclamar, ou eu posso sentar minha bunda na cadeira e estudar, que foi exatamente o que eu fiz. Toda a energia, eu até saí um pouco das redes sociais nesses últimos tempos, antes da avaliação, porque eu não queria nenhum zumbido, nenhum comentário, nada de nada. É ao momento de eu focar nisso que eu tô fazendo. Então, foi o primeiro, tipo assim, eu fechei a minha cabeça. O que eu posso fazer, é tudo que está no meu controle, é isso que eu vou fazer. O resultado da avaliação, ele não depende de coisas que estão nas minhas mãos, são de outras coisas. Mas o que depende das minhas mãos, eu vou fazer. E eu vou baixar minha cabeça para trabalhar nisso. Então, eu sinto que a minha maior assim, virada de chave entre a minha reprovação e a minha foi eu não escutei nenhum barulho externo, nenhuma opinião externa, nenhum julgamento externo, nada. Não é tudo o que eu posso conseguir, o que eu não posso conseguir está em mim, devido do quanto trabalho eu estou disposta a fazer. Só que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer o trabalho que precisa ser feito e daí elas culpam os outros pelos resultados que elas não têm. Então, isso eu tenho muita clareza em relação não só ao nível 4, mas ao coaching em si, a CrossFit em si, a tudo. Ah, eu posso culpar que o nível 1 e o nível 2 é muito caro, ou eu posso tentar fazer uma vaquinha com os meus alunos e economizar dinheiro. Eu não gastei pouco. Tipo assim, eu não tiro férias faz 2, 3 anos só para focar nisso tipo assim, das minhas avaliações. Então, a minha primeira mudança foi na minha cabeça. Eu vou me fechar e eu vou fazer o que precisa ser feito. Todo mundo que tiver qualquer comentário,
Claro que você não vai, tipo assim, pra mim, você não vai ser um idiota ou quem quer te ajudar, qualquer coisa assim. Mas qualquer comentário negativo que não vai te ajudar a crescer, nossa, joga fora. Eu até fui assim, joga fora. Não, não, e foi isso. Eu meio que me blindei pra Uhum. tudo e só baixar a cabeça e trabalhar, sabe? Be you, né? Eu acho que Hã? quando você be you, quando é você mesmo, se você acredita no que está fazendo, realmente nada de fora pode te atrapalhar, nada pode ficar no seu caminho, né? Que uma pessoa decidida a conquistar algo, nada para, né? Então, E, fala. e Rafa, desculpa te interromper, mas eu tava até falando com o Pedro Pereira sobre isso. O nível 4 ele é muito mais para você, como coach, muito mais pessoal. A gente não pode negar isso. Que você quer isso para provar para você mesmo que você é capaz, que é uma certificação. Porque, no fundo, seus alunos não entendem isso. A maioria não entende. Eles ganham, com certeza, mas é principalmente para você. Então, não faz sentido na minha cabeça, hoje em dia, você passar numa avaliação dessa, ou até almejar passar por uma avaliação dessa, se você quer fazer isso, tipo, à custa dos outros. Ah, eu vou ser a treinadora ou o treinador que, tipo, a Fran tá falando para eu ser, ou que o Rafa tá falando para eu ser. Tipo, eu posso ajudar essas pessoas no processo. Mas, no fundo, quem precisa pesar as decisões que vai fazer na hora de um build-up, na hora de um plano de aula, na forma de é você com você. Eu posso te direcionar quais são as suas chances de te deixar mais eficaz no piso preto, mas no fim do dia, é o que você tem na bagagem para te tornar um treinador de nível 4. Por isso que eu tava tão em paz. Eu até falei para Denise uma semana antes, a Thomas, falei isso, tipo, se eu passar, vai ser incrível, mas se eu não passar, quer dizer que eu não tô pronta ainda e eu vou continuar trabalhando para a Fran tá pronta, não a Fran que alguém disse para ela ser. Porque na minha cabeça, essa é uma avaliação tão importante, tipo assim, é o seu último nível dentro do CrossFit. Você tem que conseguir isso sendo você. Tipo, fazendo o que você acredita. E Uhum. acho que isso é assim a coisa que mais me motivou em todo esse processo, encontrar minha voz como treinadora. Então, isso foi realmente demais. É isso. E Boa, Fran, Fran, demais. para a gente finalizar o nosso papo, você atingiu, chegou, no último nível ali da certificação do CrossFit. Eu acho que é muito importante para a galera que está ouvindo também entender, né, que não é porque é um último nível que você parou, né? Que não existe a gente parar em nenhum local, né? A gente só é uma constante evolução. Quais são os seus próximos passos a partir daqui? Seus próximos Hum. objetivos? Bom, primeiro, eu com certeza continuar estudando, continuar praticando. Tem muita coisa que eu deixei em stand-by para enquanto eu estava me preparando para o nível 4, como aprender outras línguas, um pouco mais sobre doenças crônicas, saúde, enfim, que é uma coisa que eu quero abrir mais assim no leque de conhecimento que eu ainda não tenho, para fazer o que eu faço cada vez melhor. Mas eu sinto também que é um momento da minha vida que eu quero compartilhar muito com os treinadores. Porque até agora, tipo, muita gente falava muita coisa. Por isso que eu me fechei, tipo assim, eu vou fazer o que eu acho. Porque muita gente fala muita coisa e você não sabe o que que é, o que que é aquilo, o que que seria assim referência ou padrão CrossFit. E última coisa que eu quero é cagar a regra, tipo, você tem que ser assim ou ser assado, mas compartilhar cada vez mais o que eu acredito, o que faz sentido para mim e o que me trouxe até aqui. E se isso fizer sentido para outra pessoa e eu puder ajudar outra pessoa e essa pessoa ajudar os seus alunos e a sua comunidade, é o que eu quero. Porque durante o meu processo eu não compartilhei nada porque eu também não sabia se o que eu estava fazendo era certo ou não. Eu estava fazendo o que eu acreditava. E o que eu acreditava me trouxe até aqui. E se as pessoas se sentirem inspiradas, influenciadas, o meu próximo passo eu sinto que é bastante compartilhar isso com outros treinadores. Eu tenho mentorias e já vou aproveitar aqui e fazer o link, É isso desenvolvendo aí. isso. Não só. Eu já tenho uma mentoria só de mulheres com a Nath, Lema, maravilhosa, assim, no Forninho, que a gente fez ano passado, deixou em stand-by, mas com todas as pessoas. Então, eu tenho vários projetos de como compartilhar e propagar isso cada vez mais. Porque também seria muito injusto eu guardar tudo isso para mim e não poder compartilhar com o mundo um jeito da gente fazer o que a gente faz cada vez melhor.
Eu acho que assim você ajuda o país, né? Assim a gente se importa tanto com a metodologia, porque esse é o simples fato que eu acho que a gente não pode se fechar na nossa bolha, né? A gente se importa tanto por isso, né? Pelo que a gente entrega, que é essa metodologia, que eu acho que realmente o papel é compartilhar sempre. Primeiro, E né? Porque tipo, Rafa, compartilhando a gente aprende mais, né? E aprender e ajudar o próximo é tão importante, né? e é exatamente um dos motivos que eu acredito que vocês tenham esse podcast, que é incrível, é um jeito de você compartilhar informação de forma gratuita com as pessoas. Então você não está pedindo nada para isso. E a gente não tem como saber o que a gente não sabe. Tipo assim, Uhum. às vezes, e eu sinto isso, que muita gente no Brasil que não tem contato com a metodologia, ou não é de um box afiliado, ou principalmente praticantes que não sabem a diferença, você entende? Ah, CrossFit é isso, como se fosse um monstrão. A galera da CrossFit, não tem diferença. Então, é Sim. cada vez mais instruir as pessoas de que o meu último intuito é falar que se você faz isso, ou você faz assado, você faz CrossFit ou você não faz. Porque eu acho que existem inúmeras formas certas de você fazer a mesma coisa. Apesar da CrossFit ter um método. Então, tem um método que realmente você vai aplicar, mas você tem como cada um abordar do jeito que acredita dentro da sua comunidade. Isso é uma conversa para outro podcast. Mas, com certeza, diminuir essa distância que as pessoas acham que existem entre a CrossFit e uma boa aula ou um cenário real de você treinar, ter resultados, se alimentando bem e se divertir. Então, pensar bastante nisso, sabe, é uma das coisas que eu estou trazendo para vocês aqui, que eu acho importantes para nós como embaixadores da metodologia. Não é porque eu sou um box filiado que eu sou melhor do que esse box aqui, e sim trazer a galera que não entende ainda toda a magnitude da nossa metodologia, todo o coração para entender, tipo assim, se a gente vamos andar de mão dada, a gente está querendo mesmo. Uhum. Todo Então é mundo tá lutando a basicamente mesma diminuir. luta, né? Exatamente. Então, e tem lugar para todo mundo. É tão assim para mim, babaca, olha eu xingando, babaca, Mas é você mesquinho, ficar né, Fran? não, discutindo, sei lá, com o box da esquina, porque tem espaço para todo mundo. Todo mundo que faz um trabalho bem feito. Nossa, se você for pegar o número de população por cidade, tem muita gente que é sedentária e que precisa treinar. E são com essas pessoas que eu quero levar para dentro do box de CrossFit. As pessoas que precisam treinar. Então, tipo assim, eu não preciso brigar com o meu vizinho. E como treinadora, eu acho importante a gente ter essa noção, sabe? Não é só o que eu faço no piso preto, mas quantas vidas eu vou impactar. Então, mais trazer as pessoas de mão dada, sabe? Do que excluir. É mais sobre incluir do que excluir. Uhum. A É vida é isso. sobre isso. Ah, Franzinha, você destrói muito, 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 muito. não, gente, eu Obrigado que mais uma agradeço. vez por estar aqui com Eu, a gente, por trazer eu, toda a sua história, toda a sua jornada. É linda, esse processo é maravilhoso. E parabéns mais uma vez por se tornar essa grande treinadora. Simplesmente não, isso. E por muito obrigada, inspirar Lucas. tanto, Fran. Parabéns. Muito obrigada. Não, de Parabéns. verdade, Rafa. Eu me emociono muito e para mim, de novo, é uma honra estar aqui. Eu adoro compartilhar um pouquinho da minha história, o que me trouxe até aqui. Se fizer sentido para mais pessoas, ser tão apaixonado por algo como eu sou por CrossFit, eu tô aqui para ajudar todo mundo que queira. Então, de verdade, eu agradeço esse convite. Vocês sabem, aí, ó, telespectadores, eles fizeram uma grande parte da minha jornada com a primeira tentativa. Eles não falaram, são bem humildes. Mas, exatamente, eu passei um tempo lá na Boqueirão, que é para mim um box de sucesso, e eu não tô puxando o saco aqui. E tem coisas que eu acredito que é o sucesso para você ser um treinador, uma boa pessoa, treinar, se divertir. Então, de verdade, eu agradeço por vocês fazerem parte da minha história e a gente só vai caminhando cada vez mais junto. Muito obrigado, Fran. Galera, ó, enche de pergunta, hein? Vai atrás dessa mulher aí, quem quiser saber alguma coisa aí sobre CrossFit, porque ela manja da parada, ok? Franzinho, então, mais uma vez, muito obrigado pela participação aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Hugo, foram 2 ótimas semanas, né? Pedro Nossa, Pereira e Fran, incríveis, Jesus amado, incríveis. mind Só blowing, né? Mind blowing. é, Pedro Pereira, maravilhoso, e Fran, que é um orgulho pra gente, né? Então, sim, Muito obrigada, parabéns, gente. obrigado. E só para fechar,
que eu quero trazer, tipo, meio que um convite que, velho, eu escrevi isso quando eu passei. Eu não quero ser a única. Eu realmente acredito, vocês dois, todos os treinadores de nível 3, que eles. Não, isso não é nenhuma intimação, mas é meio que uma provocação de. É um processo muito duro, mas que, nossa, é tão enriquecedor. Tipo, a gente pode. Porque hoje, o que a gente faz aqui no Brasil é tão bom. A gente pode elevar o nível assim, ó, muito, muito, muito. Então, de novo, cada um de mão dada, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos elevar o É nível do nosso isso. esporte. É isso. Porque, Vamos! porque afinal, acendeu um foguinho na cadeira de todo mundo esse level 4. E acendeu, Uhum. colocaram mais fogo quando a Fran passou. Então é ver isso pelo lado bom, realmente, né? Agora bora caminhar junto, porque a gente tem mais alguma coisa para conquistar, né? Então, Uhum. brasileiros, mãos à obra. Vamos junto. Galera, vai! É nóis, galera. Espero Obrigada, que vocês tenham gente. gostado e até semana que vem, hein? Tchau, galera. Valeu!